A presença do pastor Geraldo, ele vai orar aqui por nós. Primeira vez esse mês, né? Precisa orar mesmo, mas a oração pelo menos uma por mês é bom, né, ô Marcelo? Mas hoje, dia 20 de julho de 2014, ainda não vi o da semana passada, não. vamos postar hoje. Isso é tá de férias, né? Oremos. Do Senhor do Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse dia, em nome de Jesus, obrigado porque nós podemos reunir essa manhã no seu nome, poder, Pai, alimentar nossa fé com a sua palavra, poder pensar junto com o Senhor, que o Senhor possa ser enriquecido em nossas vidas nesse dia, nesse tempo, que o Senhor possa trazer uma unção especial do Espírito Santo, unge nossos corações, a palavra, unge a adoração, louvor, tudo que nós tenhamos a fazer nessa manhã aqui nessa igreja, Pai. Seja os irmãos que estão de intimidade, pelos povos de segurança. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Estamos estudando o capítulo 8 daquele pequeno livreto Manejando Bem a Palavra da Verdade do Sr. Scofield. É um livreto que apresenta lições bastante básicas da palavra, né? São coisas que são 10 matérias, são 10 doutrinas, que se nós as conhecermos, muitos erros serão evitados. Uma delas, que é já a oitava que nós estamos estudando, é a posição e a condição do crente. Qualquer crente já notou que a Bíblia é um livro fantástico. A gente abre a Bíblia e ela fala muitas verdades eternas, inclusive a respeito do nosso destino eterno e daquilo que a gente é e está passando. E a palavra fala muita coisa a respeito da posição do crente. A posição que a obra completa de Jesus Cristo na cruz nos colocou. E é isso que nós estamos vendo. Mas quando nós olhamos para nós mesmos, como diz o Isaac, né? Como é que ele aprendeu a linguagem lá da terra do pai dele, quando nós olhamos para nós mesmos, a gente vê que a coisa não é bem assim. A gente observa que nós picamos muitos fumos. Como diz o nosso amado lá da outra comunidade, né? A gente pisa muito na bola. Todos nós, Tiago fala, todos nós falhamos em muitas coisas. Por exemplo, e algumas dessas pisadas na bola estão inclusive relatadas nas Escrituras. Quando você vai em Gálatas, capítulo 2, verso 11, porque o contexto de Gálatas, a carta escrita aos Gálatas, que na realidade não era uma cidade, era uma região, assim, como se fosse carta de Paulo à zona da mata de Minas Gerais. É uma região, não tem? Ao Triângulo, carta aos triangulenses, né? É toda aquela região ali do Triângulo Mineiro, que compreende várias cidades, né? Nova Ponte, Uberaba, Berlândia, Beraba, tem muitas cidades por ali. Então a Galácia era uma região, era uma carta para circular, né? Porque Paulo tinha implantado muitas igrejas ali e estava rolando um papo lá na Galácia de que aliás, esse papo rola até hoje em muita igreja por aí, que nós temos que desenvolver a nossa salvação, que Deus te salva, mas depois você tem que fazer por onde? Você tem que ir complementando, você tem que segurar a onda. E Paulo, ele cita aqui no capítulo 2 da carta de Gálatas, um encontro que ele teve com Pedro, em que Pedro fingiu de égua, também como diz lá na terra do nosso pastor, né? E ele fingiu, hoje eu vou pegar no pé. A Elaine não está aqui, né? A Elaine está matando a escola dominical de novo, não sei porquê. O Paulo chega num determinado lugar e o Pedro está lá de boa, né? O Pedro e Cé fazem a mesma coisa. Ele está lá de boa, ele está lá tranquilo, lá, pulando carnaval com os gentios lá, comendo de tudo. Falou, não, mas essa pururu, porque ele é judeu, né? Ô
Ô, me dá um pedacinho de bacon isso? Nó, que linguiça. Essa linguiça de lombo tá da hora, hein? Mas dava um pouco. Não. Depois do Nordeste. Coisa do Nordeste. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Nós de Minas ali já é Nordeste já, ué. Não é? Bahia é Nordeste. Passou ali como tá beirando Montes Claros, o governador fala, já é Nordeste. Já é Jequitinhonha. Mas aí o Pedro tá lá no meio dos gentios, lá falou, me dá mais um pedacinho desse bacon aí que tá da hora, hein? Ou, corta mais um pedacinho dessa linguiça aí de lombo de porco, delícia, hein? Ele tá lá na farofa, tá lá no oba-oba lá. Me dá mais um pedaço dessa mortandela aí também. Então ele tá lá comendo com os gentios de boa, porque ele sabe que em Cristo nós temos essa liberdade. Você acha ali o acarajé lá no meio das velas com a cachaça ali na esquina, você está com fome, você pega o acarajé e come um pouquinho da farofa, não tem nada a ver. Qual que é o problema? Você vai chutar só porque é macumba? Você está com fome e come. Quero ver você passar fome uns 3, 5 dias igual eu passei no Nordeste, se você acha uma farofa de macumba, se você não come. Mas é só você... É só você render graça, ó. Rendeu graça, tá benzido, tá beleza. Confessa. Mas aí o Pedro. É uma das comidas mais limpas, mais bem preparadas. A única comida limpa é aquela que você rende graça. Pode ter sido preparado pela Elaine lá, orando que você vai comer, não rendeu graça, tá esquisito. Pode dar uma piriri. Mas aquela era demais a mão. Mas aí, ela voltou para o pastor Geraldo, agora é para cá, né? Aí o Pedro tá lá na boa, lá comendo lá o bacon, o pururuca, etc. Aí chega o Paulo. Aí o Pedro, na hora que vê o Paulo chegando, ele sai de fininho, né? Ele sai de fininho, pode pegar mal, eu sou judeu, não sei o quê. Quando o Paulo chega mais perto, ele rachou fora mesmo. Ele sartou de banda, né? Lá na terra dela. Ele sartou de banda. Aí o Paulo teve um encontro com ele e chamou a atenção dele. Ele chegou e falou, olha, está lá no verso 14. Quando eu vi que ele não procedia corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse as certas na presença de todos. O Paulo ainda era daquele que pagava o esculacho publicamente, né? Se, sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? O Paulo está usando essa situação que rolou entre ele e o Pedro na carta dos Gálatas, porque os Gálatas estavam ouvindo um papo de que você começa a salvação, a caminhada da salvação, ouvindo o Evangelho da graça, e depois você tem que obrar, você tem que complementar a salvação, você tem que segurar a onda, você tem que perseverar, né? Você tem que perseverar. E ele mostra, olha, por que eu vou impor condições de procedimento para o nascido de novo, sendo que nem você consegue segurar essa onda? Mas qual você leu aí? O 5 de volta? Não, porque você chegou atrasado, você não estava ligado, mas nós estamos em Gálatas, capítulo 2, eu li o 14. Eu estou contando o contexto. Então, nesse contexto, no Gálatas 2:11, ele fala, ó, quando, porém, Cefas, que é o Pedro, veio a Antioquia, Paulo falando, resistir-lhe face a face, porque se tornara repreensível, digno de uma reprimenda. Ele estava carecido de um dedo na cara. Falou, você não pode fazer isso não, nós somos os exemplos. Mais do que pastores, eles eram apóstolos. O planeta está olhando para nós, o céu e o inferno estão olhando para a gente. E você está contrariando o Evangelho. Você fala que o gentio tem que fazer tal coisa que você mesmo não faz. Então você presta atenção, corrige esse negócio aí, né? Ele foi repreendido por Paulo. Isso é a condição de Pedro no seu dia a dia. O grande Pedro, lá no livro de Atos 2, no dia de Pentecostes, falou
para milhares de pessoas, milhares se converteram. Mas quando você chega em Colossenses, eu estou já há 2 dias cantando essa música. Porque Ele já nos libertou, do império das trevas nos transportou. Não conhece? Para o reino do seu amor. É do Vencedores. Essa é do tempo de Cristo estava marcando. Isso é bom demais. Não, nome de Cristo. Mas tem um trecho que é onde eu quero O chegar. nome de Cristo é da época do É James Camp, o rapaz que liderava esse grupo. Ele é muito bom, mas eu queria dizer que não é o tempo do. Não, Deus. O Zé da Silva. Ele viveu 1970. Matusalém. Quem é esse que viveu em 1971? 968. Não, o Matusalém foi 969. Teve um que viveu mais do que ele. Ah, Não, ele foi 1970. 1969. Daqui um ano o neném ainda nem nasceu. Aqui são os mais velhos, aqui são só jovens. Ah, tá, entendi. Não, eu tô mais para Lameque mesmo. Eu sou filho do Noé, então sou o pai do Noé. Mas voltando aqui, mas nessa musiquinha do Vencedores, fala, porque Cristo já se deu para nos apresentar diante de Deus, santos inculpáveis e irrepreensíveis. Não conhecem essa música? Não? Baixa, vai lá, Vencedores por Cristo, discografia Torrent. Corinhos antigos. Baixa tudo. Não, mas isso não é nem Corinhos, tem vários LPs gravados. Né? Aliás, eles existem até hoje, uma banda que já tem 45 anos, parece. É muito boa essa banda. Eles são excelentes. Mas o Colossenses 1, 22, diz o seguinte: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne. Nós vamos ver isso no nosso estudo de Levítico, se eu permitir. Isso é fantástico. Lá, inclusive, o Constâncio fala sobre isso, viu, Marcelo? Não sei se você já conseguiu achar lá para continuar, né? Mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele, o que está escrito aí? Santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se você chegar perto de alguém e falar assim, ou você saber que eu sou santo, inculpável e irrepreensível, o cara ri. Aliás, eu já falei isso. Eu às vezes dou umas coisas lá na minha família lá, eu falo umas coisas que eu nem posso falar aqui, porque lá eu falo em família, nem eu falo, eu não sei se eu falo demais. Aí, não, tem certos exemplos que eu cito lá, depois eu posso citar em off, mas eu não posso falar em público. Independente daquilo que você faça, daquilo que você seja, da condição que você esteja, do tanto que você já pecou ontem e está pecando agora, ela, por exemplo, ela, em vez de estar sendo escola dominical, ela está pensando lá no Fábio Assunção. Só porque ele é lindo, entendeu? Ela está ali pecando, na boa, não tem problema nenhum. Nunca vou perder meu tempo. Deixa ela pecar. Isso não vai mudar a condição dela. Ela vai continuar sendo santa, inculpável e irrepreensível. A gente tem que começar a acreditar na Bíblia. Se a palavra fala isso a nosso respeito, é isso que nós temos que assumir. A gente tem que se encher disso. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A gente tem que se entupir de Bíblia. A gente tem que ter uma congestão espiritual de Bíblia. A gente tem que comer Bíblia igual igual o Marcelo lancha aqui, quando tem os lanchinhos, que ele pega um tubão de Coca-Cola onde fala, ele bebe em estéreo, né? Ele toma uma Fanta, 2 litros de Fanta e 2 de Coca-Cola, ele pega 4 pedaços de bolo ao mesmo tempo. Aqueles 2 ali entram na fila 600 vezes. A gente, igual quando vai no. Eu vou me citar, quando eu vou no Baby Beef, eu pego muito. Eu não estou cabendo, eu já estou beirando já sair picanha pelo nariz e o cara passa assim com aquele negócio de picanha, desce uns 4 pedaços aí, sangrando.
É que já quer para pecar. Só duas coisas. Né? Pecar pega bem pecado, né? O problema é pecado. São duas coisas. Isso você vai continuar sendo santo e inculpável. Isso é a sua posição em Cristo. Ele conquistou isso para você e ninguém desconquista mais. A sua posição é que não te dá o direito. Se não me dá o direito. Mas o que eu estou querendo mostrar é o contrário, que a sua condição não anula a sua posição. Por isso que eu exagero um pouquinho nos exemplos. Por dois pontos, né? Essa fala que você teve. Reticência, exclamação. Reticência. Essa primeira parte que você falou, né, veio do pastor Marcos, que falava que se eles soubessem quem somos nós, eles abriam um tapete vermelho, né? Sim, para a gente passar. E a segunda colocação. Pelo contrário, eles acham que a gente é lixo. E a segunda colocação é com referência ao que eu tenho aprendido, que eu acho que tenho aprendido, e espero que esteja aprendendo. Através do Espírito. Só se você não tiver o Espírito para não estar aprendendo. Evidente que através do Espírito. Que a nossa, pelo poder do Espírito. O nosso existir é um Enem eterno. Bom, deixa eu falar. É um pré-vestibular eterno. Eu tenho aprendido o seguinte, que de fato, porque eu não entendi essa coisa de descansar em Deus, né? É descansar no que ele fala. E é interessante porque uma vez que, por exemplo, você tem uma causa, e eu tenho algumas, inclusive com a nossa irmã na fé, a doutora Elaine, né? E a gente aprende a descansar no sentido de que porque aquela inquietação que ele fala, você está preocupado com comer, com beber, com o que falar na hora que vai evangelizar, é o Espírito que trabalha. E isso te dá uma coisa, te dá um descanso interessante, porque de fato, uma vez que você colocou nas mãos de Deus, acabou. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai. Você não tem que ficar realmente, não há preocupação. Porque a decisão que se tomar a respeito daquele tópico ou outro, é a decisão que Deus tomou, porque você tem a confiança nele, você depositou a sua fé nele. Tem que deixar ele tomar conta. Tem que deixar ele tomar conta. Então, se de repente o resultado não é favorável, você ainda se sente bem, porque você fala, poxa, então ele decidiu. Né? Então é muito interessante, eu tenho começado a aprender essa coisa de se entregar para Deus nesse que se refere a isso. Esse aí é o eixo do cristianismo. Tudo que a gente discute, briga um com o outro, e aprende, conversa, e canta, e escuta, e fala, gira em torno de nós confiarmos ou não em Deus. Você confia ou não confia, você descansa ou não descansa. Enquanto a gente não aprender a confiar e descansar, o Espírito Santo não vai deixar de querer te ensinar a confiar e descansar. Você vai espernear por um mês, um ano, 10 anos, 100 anos, mas nós vamos ter que aprender isso. Nós precisamos deixar claro a nossa posição diante de Deus. É uma posição inabalável, nós somos santos, irrepreensíveis, imexível, como dizia o ministro. Mas também nós temos de ter um cuidado de não porque nós temos entendimento mais profundo desse ponto. Essa é a nossa posição diante de Deus. Nós temos aqui embaixo, nós temos que ter cuidado de não dar, fazer disso uma libertinagem para nós cairmos no pecado. Você falou da carne de sangue, tudo. Por exemplo, nós somos testemunhas, nós somos cartas vivas, nós somos embaixadores. Tudo que seja verdadeiro, tudo que seja amável, tudo que seja boa fama, seja isso que ocupe e que seja o nosso pensamento, e que seja isso que nós possamos agir assim também. Então, por exemplo, se eu sei que a palavra de Deus fala que uma das coisas que o Novo Testamento proíbe é comer sangue, estou pegando carona, não estou chamando a sua atenção, estou pegando carona na sua ilustração. Se fala que uma das coisas que não devemos comer é sangue, então eu não vou fazer. Mesmo sabendo que se eu fazer eu estou pecando e que minha condição é inabalável. Então, eu tenho uma posição. Lembra que a palavra de Deus diz que o desejo de Deus é a nossa santificação. Esse da parte mais separado. Horizontal, da parte horizontal. É progressivo. Isso. Então, precisamos ter o cuidado de que não transformar a graça de Deus uma licença para nós pecarmos.
Porque hoje mesmo eu vou compartilhar mais tarde que o pecado sempre está diante de nós e sempre nos perseguindo. Então nós tomar um passo do pecado. Então, nós temos algo a zelar, nós temos um testemunho, nós temos algo para a nossa própria vida, o nosso próprio corpo, a nossa própria atitude está falando por nós também. E muitas pessoas nascem de novo sem nós falarmos nada, simplesmente através do nosso testemunho. Então, precisamos ter cuidado para deixar isso claro, que nós não nos condizemos com o pecado. Tá certo? Com o pecado. Então, aquilo que nós temos discernimento que é errado, nós vamos evitar, porque nós vamos perder a nossa comunhão com Deus e nós não queremos isso, nós queremos estar 24 horas. O que vai ser afetado é a sua comunhão com Deus, é o seu horizontal, exatamente. Mas a sua posição é imutável. Exatamente. Você pode comer lixo no esgoto, mas você vai continuar sendo príncipe. E esse é o cuidado, porque nós temos um selo com a palavra de Deus aqui na nossa igreja. E nós temos pessoas aqui que conhecem a palavra de Deus. E, infelizmente, você falou aí no contexto aí sobre alguns lugares que manipula as pessoas com relação à salvação. Você vai perder a sua salvação se você... Não, outro dia, entrando num site aí, tinha vários livros lá para ser adquiridos online, de um dos links que eu procurei. Né? Tinha um lá que era o livro que estava bombando. É um rapaz sentado assim no banco, eu te falei, ou foi o casal Augusto, com a mão assim no queixo, todo triste. Perdi a salvação, e agora? Olha o nome do livro. Não. Perdeu, procura aí, João. Alguém viu uma salvação aí? Ontem eu estava lá em Vida Nova, 6 horas da manhã, por aí, lá na Papetinha. É pouco provável, hein? 6 horas da manhã? 6 horas da manhã. Era 6h30 já. Mentira é pecar, não é? Eu sempre 6 horas. 6h15 nós estávamos lá. Nós estávamos 6 horas. Mas interessante que aí eu estava lendo um jornal de uma certa igreja. E a pessoa principal, eu já estou meio chateado com ele pelas declarações que ele fez. Eu até coleciono esses lixos, sabia? Depois você quiser. Ele fez umas anotações na capa, é a anotação dele. E ele fala o seguinte, que se você está na igreja dele, que é a igreja certa, e vem os irmãos, ele fala que irmãos, que são de outra igreja, são os irmãos. É porque na internet não tem acento. Não, no jornal, os irmãos que vão da igreja, de outras denominações, vem com você com todo gentil, com educado, para você pegar a congregação dele. Esses são os irmãos. Porque os irmãos mesmo estão dentro dessa igreja aqui. E se você sai dessa igreja, você perdeu o fervor dessa igreja e você vai perder sua salvação. Pois é, isso é de uma imaturidade infantil. Não, está escrito com todas as letras. Olha, esse homem não é salvo. Esse homem deve ser um anticristo. Você sabe por que isso é uma infantilidade imatura tão grande? Porque todo mundo cansado de saber que a única igreja verdadeira é a nossa aqui, ué. Se sair daqui, perde a salvação. E quem entrar, ganha. Não é? Isso, a nossa advogada. Isso é uma heresia. É lógico que e quem assim ensina é um herético. Herético, uma pessoa que ensina assim e vem do inferno, não é de Deus. A salvação é única em Jesus Cristo. E se você nasce de novo, sabe, a sua posição, como você me falou, é imutável, irrevogável diante de Deus. E quando vir acontecer o arrebatamento, você talvez nunca tenha entrado na igreja, mas se você nascer de novo, você vai para os céus. Igreja nenhuma salva ninguém, homem nenhum salva ninguém, a única pessoa é Jesus Cristo. Sim. Entendeu? Então, isso é claro como a água que o passarinho bebe. Ao ler aquela reportagem, eu até reli de novo, para entender. Eu tinha até o jornalzinho ali dentro do meu carro. Eu fiquei assim chateado, porque é uma igreja que está no mundo inteiro, e carregando multidões, mas está preocupado só com as finanças. Se eu perder o membro, eu vou perder o dia dessa pessoa. Então, se não é dessa igreja, são irmãos. Irmãos. Por que não fala primo logo? Não, irmãos é o seguinte, I-R-M-A-U maiúsculo e S, irmão. O irmão mau. Irmão. Então, prosseguindo, pode dizer. É só com relação a Pedro, que estava falando, aqui de Gálatas, do contexto, né?
se tornou repreensível, mesmo sendo irrepreensível em Cristo. Só para fechar um raciocínio, viu? Entendeu aí? Ele se tornou repreensível condicionalmente, mas na posição ele é irrepreensível. E só para fazer um comentário, que a preocupação do Paulo era com o testemunho, Sim. né? Principalmente, porque Exatamente. ele sabia da segurança. Por isso que o Pedro perdeu a salvação. Você viu? Isso é que é a nossa preocupação hoje, é o Obrigado, testemunho. A gente não faz nada para manter a salvação. Obrigado, pastor. Achar que você está aqui. Não, ele é A nossa atitude hoje, a que Paulo chama a atenção, é exatamente essa, o testemunho. Nós temos a responsabilidade da Exatamente. E principalmente que era um testemunho doutrinário. Que não perde a salvação. Nós não. Nós estamos falando o contrário aqui. Com relação a Pedro, eu gosto de me colocar no lugar das pessoas, mesmo para um entendimento maior da situação. Enquanto Isso você estava chama falando, empatia. quando você estava falando a respeito de Pedro, eu me coloquei no lugar dele, porque de fato o gentio, quando observava o judeu, ele observava um cara todo estranho. Um cara todo cheio de cerimonial, cheio de nome toque, tem que lavar a mão rigorosamente, ficou Cheio de baixo. Não, eles são chatos assim até hoje. Não, isso é interessante. Religioso E de fato, quando houve essa explosão, vamos dizer assim, do novo nascimento, através do Espírito Santo de Deus, O Evangelho. Pedro nessa situação, lidando com os gentios, e sendo judeu, e o gentio pensando assim, puxa vida, de fato a gente tem que ser igual a eles. Não basta só receber Jesus. Se Jesus Cristo é judeu, e eu não sou judeu, alguma coisa está errada, então está faltando alguma coisa. Então vamos fazer, talvez daí o início dessa coisa de ter que fazer. Faça a sua parte, que não existe. Foi a grande discussão no início da igreja. E aí Paulo, na hora que chega, Pedro vai afastando. Nessa situação, quer dizer, ele sabia que ele era judeu, mas entendeu, nessa situação, lidando com, querendo impor, de fato, talvez pela colocação do próprio gentio, pois é, nós temos que fazer. Ele pensou, poxa, então se levar em conta que nós somos um povo chato, e Jesus era judeu, você nasceu de novo, mas você tem que fazer alguma coisa. Aí vem Paulo e chama a atenção dele. Não é assim não, você está redondamente enganado. Como é que você se comporta assim assado, sendo assim assado e assim assado? E pregar o assado assim. Né? Mas esse que é o principal, né? Que o Paulo chama a atenção, é o pregar o contrário que está fazendo. Como é que é? Alguma coisa. Coerência. A incoerência, exatamente. Então, qual é a nossa posição? O que nós herdamos com a obra da cruz e que nunca vai mudar? Nós temos visto. Nós vemos em João 1,12, em 1 João 5,1, em Romanos 8,17 e em 1 João 3,2, que nós somos filhos. Nós somos filhos adotivos. Porque Jesus Cristo é o primogênito e o unigênito de Deus. O único gerado por Deus. A partir da obra feita na cruz, nós somos feitos co-irmãos, co-herdeiros, adotados por Deus através de Jesus Cristo. É isso que esses versículos que eu citei aqui ensinam. Em 1 Pedro 1, verso 4 e 5, diz que nós temos uma herança que não se corrompe, que não se contamina, que não pode ser perdida, e que nós estamos guardados. Nós estamos dentro do cofre. Não existe um cofre, um banco que conceda tanta proteção como a proteção sob a qual nós estamos. É 1 Pedro 1, 4 e 5. Que dentro do contexto fala que isso foi conquistado não foi com ouro nem prata, mas com sangue de Jesus Cristo. Versículos que nós vimos quando nós tocamos no assunto do sacerdócio, em 1 Pedro 2, 9.
E Apocalipse 1, 5 e 6 fala que nós somos constituídos, eleitos, sacerdotes e reis. Isso em nenhuma época da história de Israel era possível. Lembra? Para ser rei tinha que ser da tribo de Judá. Para ser sacerdote tinha que ser da tribo de Levi. Teve um rei que tentou entrar no templo e foi impedido. O profeta de Deus teve que impedi-lo. Um sacerdote não assentava no trono. Um rei não entrava no santuário. Nós, em Cristo, podemos fazer os dois. A gente pode sentar no trono e pode entrar no santuário. Porque Apocalipse 1, 5, 6 e 1 Pedro 2, 9 fala que nele, por causa das virtudes dele, por causa daquilo que ele conquistou, hoje nós somos reis e sacerdotes. Se a Dilma entrar aqui, todo mundo levanta e bate palma. Um sheik árabe, né? Mas ninguém estende um tapete para o Marcelo. Deveria. Você é rei. Nele nós somos rei dos reis e senhor dos senhores, junto com ele. Nós somos unidos a ele. Foi você que acabou de falar aqui no microfone, foi o pastor Geraldo, que se o mundo, que você citando o nosso antigo pastor, se o mundo soubesse quem nós somos, fala assim: ô Dilma, levanta aí que o Marcelo quer sentar. Não é? Fariam isso. Que a Dilma está indo para o inferno, provavelmente. E você não, você é Cristo. Você é Jesus Cristo. Né? Pelo que ela fala e faz, provavelmente ela deve estar indo, mas Deus ainda tem tempo, né? De salvar aquela alma perdida, pela qual nós devemos orar. E Colossenses 2,10 fala que nele nós estamos perfeitos. Lembra? Tem que lembrar da palavra telei, completo. Não falta nada. E aí? Como é que eu estou? Perfeito. Não está faltando nada. Não está faltando rímel, não está faltando batão. Né? O nosso pastor falava batão. Não está faltando gel. Está faltando uma escoladinha no sapato. Mas em Cristo não. Em Cristo o seu sapato está shiny. Né? Colossenses 2,10. Estamos completos, perfeitos. Em Romanos 5, 1 e 2, fala que nele nós estamos... Ah lá, o Joel até acordou. Firmes. Firme. Estamos firmes. Inamovíveis. Em João 3,16, óbvio o versículo, diz que nós temos a vida eterna. A vida de Deus. A gente até um dia tem que pensar um pouco a respeito disso. Quando é que começou? A Elaine nasceu em 1963, se não me engano, né? O pastor Geraldo foi em 58. Foi? O Geraldo 58. Eu sou de 61. Marcelo, ele fez 54 há poucos dias. 54, então ele é de 1960, mais ou menos. E Deus? Deus nasceu quando? Quando foi a origem de Deus? Há quanto tempo dura a vida de Deus? Vocês já pararam para pensar? É porque isso é um outro estudo, isso se chama cronos e aiônicos. O nosso tempo ele é cronosológico, ele é contabilizado. Né? Ah lá, aquele relógio ali trabalha contra mim. Cada volta que aquele ponteiro vermelho dá ali, cada 60 pulinhos que ele dá, eu tenho 1 minuto a menos para preletar. Né? Já a ótica do Isaac é outra. Quanto mais rápido aquele ponteiro andar, mais perto da panela estou. Não é isso que você está pensando? Mais está perto a hora da boia. Agora você vai se dar bem, né? A Elaine é espiritual. Ela fala: não, a cada dia que passa, mais perto eu estou do encontro com o meu Senhor. A ótica do pastor Geraldo é outra. Cada dia que passa, mais perto do aluguel eu estou de pagar. Está chegando o dia 10. Está chegando. Não é, cada um tem uma ótica. Né? Mas Deus, ele não é cronológico. Né? Ele não é cronológico. Ele é eterno. Ele é aiônios. Ele é aion. Então, quando a gente herda a vida eterna, João 3,16, né? Todo aquele que não pereça, mas tem a vida eterna. Quando nós sairmos desse planeta, pela morte ou pelo arrebatamento, nós estaremos herdando a vida eterna. Isso significa que você vai ter a vida de Deus.
Não é uma vida zoe, uma vida zoológica, não é uma vida zoológica e cronológica. Você vai ter a vida eterna. Isso significa que você vai ter estado lá com Deus antes do mundo existir e antes da dona Ana ter feito o Carlos Hamilton, antes de eu ter nascido. E eu sei, porque a gente pensa vida eterna é daqui para nunca mais acabar. Não é. Vida eterna é aquela que nunca começou e nunca vai terminar. É como se você estivesse lá com Deus desde antes dele ser Deus. E isso não existe. Desde quando Deus nasceu, entre aspas. Eterno, vida eterna. O inferno, aí, por outro lado, fica bem ruim, né? Porque quem vai para a condenação eterna, ele está no inferno antes mesmo do planeta existir, do universo ser criado, antes mesmo de ter nascido. Então é bem out. Ao mesmo tempo que é bem burro para nós. Isso é que é vida eterna. Esse é um outro estudo, é Cronos e Aions. Em Hebreus 10, 19, fala que nós temos ousadia. Isso nós vamos falar agora, hein? Quinta-feira. Nós vamos falar tchan. Santidade. Hoje eu vou estar trabalhando já está 83% pronto. Hoje sai a apostila da santidade. Santidade no milênio. Esse versículo está lá, o 10, 19. Lembra, nós somos feitos reis e sacerdotes, e nós não somente somos sacerdotes, como você tem ousadia, intrepidez para entrar no santuário. Você entra lá a hora que você quiser. Nós temos link full time com Deus. A webcam de Deus, ela está ligada olhando para você o tempo inteiro. Se você olhar para ela e falar, o que você quer? Vou falar, pede. Deve ser bobo, só para pedir. Está com vergonha, né? Ou seja, você tem um link full time. Você não precisa fazer igual o judeu, você tem que pegar um cordeirinho, aí tem que passar por todo o processo do sacrifício, para depois você ir lá e pedir para Deus. Ou, né, aqueles bobões, isso inclui católicos e protestantes, que creem que isso aqui é a casa do Senhor. Não, tem que ir lá na casa do Senhor. Não, você está sentado lá no vaso sanitário, você pode conversar com Deus e pedir, orar, interceder. É full time, é a hora que você quiser. Dentro do ônibus, lotado. Eu faço a melhor hora para aproveitar o tempo para estudar e orar. Você está em pé orar, você está sentado é ler Bíblia e estudar. É dentro do busão. Você gasta 2, 3, 4 horas por dia dentro do busão. Isso é para os irmãos mais abastados aqui que tem carro, né? Os irmãos abastados aí que tem carro. Mas eu que vivo de busão, por exemplo, para mim é ótimo. Eu vou gastando meu tempo orando e estudando. É bom demais, não, mas eu tenho um Kindle. Eu carrego 300, 400 livros dentro de uma coisinha desse tamanho. Efésios 1:3 fala que ele já nos abençoou com todas. Vou ficar em todas, até achar um versículo que eu lembrei. Todas as coisas, é por causa do todas, né? Todas as bênçãos espirituais, não são algumas, não são várias delas, não são as melhores delas, nem as piores, são todas, absolutamente. Qual bênção espiritual você precisa? Você dá paciência, você já tem. Que a gente fala assim, não, eu estou precisando ser mais isso, eu estou precisando melhorar. Você já é, você já tem, você já é paciente, você só não quer exercitar. Você não larga essa velha Elaine, esse velho casamento, esse velho Marcelo, aí você não vai viver esse trem nunca. Deixa de ser nervosinho, né? E vive na mansidão que você já tem disponibilizado, que é fruto do Espírito, já está aí. É só deixar sair. Subindo a pressão à toa. Fica aí indo para o hospital com a pressão alta, baixa. Vamos confiar mais em Deus. Vamos descansar. Não estou falando nada para o pastor, estou falando para o Marcelo. Vamos descansar. Não, porque isso é psicossomático. Muitas vezes a gente fica tão ansioso, fica tão preocupado, a gente fica com piriri, fica com dor de cabeça, a pressão altera. Marcelo não tem problema de saúde. Descansa. Eu não faço caminhada, nada, não tem problema de saúde. Pressão alta. Não tem nada, é cansativo. Não, eu e o Marcelo somos privilegiados. Velhos, barrigudos e saudáveis. Né? Dá um filme, não dá? Nós dois estrelando.
Velhos, barrigudos e saudáveis. E belos. Isso é... Olhos verdes. Mas isso me fez lembrar daquela passagem de Jesus Cristo no barco, adormecido, as ondas batendo. Aí você lembrou da escola dominicana, quando era 300 anos atrás, Pedro, Tiago, João no barquinho. No mar da Garden. Mas aí, no decorrer da fala, o apóstolo fala, aumenta a minha fé. E aí aí Jesus dá o exemplo. Então não é Bíblia. Do tamanho de uma, quer dizer, porque ele já tem toda. Sim. Dentro daquela capacidade. Só precisa explodir. Só precisa explodir. Eu até vi uma coisa interessante aí. Brotar. Explodir é ovo, né? Eu até li uma coisa interessante num desses livros aí, que é porque eu tinha essa mania também de ficar pedindo sabedoria, entendimento e discernimento. E eu acho que é isso, eu acho que é válido, porque eu quero isso. Mas de fato, o ideal seria, como está escrito, já aproveitar do que já tem conhecimento, do que já tem entendimento, do que já tem discernimento, que é mais ou menos a colocação da fé no que se refere. É uma questão de apropriação, a gente só tem que apropriar do que já está revelado. É ler bastante o Novo Testamento, é ler bastante Efésios, é ler bastante Colossenses, é ler bastante Filipenses e se apropriar. Tomar conhecimento do que já é seu. Eu estou citando alguns. Mas se você fizer uma pesquisa, você vai achar muito mais coisa. Sim, senhor. Não, porque não é um erro também pedir sabedoria e discernimento. Não, porque Tiago 5 fala, né? Que a gente é surpreendido em situações que a gente precisa ver. Da sabedoria na situação, discernimento. Mas já está disponível. Que já está disponível. Pela obra de Cristo, que é completa. Como diz você, né? Completa. É completa, então não temos problema. E foi o que piscou aqui quando eu li o Efésios 1:3, que já nos abençoou com todas as bênçãos, me fez lembrar aqui do Romanos 8:32, a argumentação do Paulo, né? Aquele que não poupou o seu próprio filho, ele não poupou o próprio filho, porque tem de mais precioso. Antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Por que que Deus haveria de amarrar uma coisa que tem menos valor do que o próprio filho? Não tem lógica isso, não tem cabimento. Então, ele argumenta ao contrário. Se ele não poupou, não deixou de dar o que era mais precioso a ele, que era o filho, então o resto está indo junto. O resto é resto, você já tem. Você já tem. Esse versículo de Romanos 8:32 concorda com 1 Coríntios 3:21. Eu gosto muito desses versículos. Portanto, o 21 e 22, 1 Coríntios 21 e 22, 3, 21 e 22. Tudo é vosso. Tudo é vosso. Tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as coisas futuras, tudo é vosso. A gente tem que começar a... É meu? Então, obrigado. Valeu, tá? Pode levar? É meu mesmo? Tem... Eu vou ver não. Tem certeza? É nosso. A gente tem que começar a criar consciência da grandeza da nossa posição, não por nós mesmos, mas por causa de Cristo. A gigantescosidade de tudo, gostou desse, hein? A gigantescosidade de tudo que Cristo é e tem é da igreja. Aquele que se une ao Senhor é um com 6:17, 1 Coríntios. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Nós estamos irremediavelmente, eternamente unidos a Cristo. A igreja, e nós, cada um de nós individualmente fazemos parte da igreja, somos herdeiros de tudo isso que a noiva é. Uma posição absurdamente alta. Uma posição
que não existe nada dentro da nossa condição, ainda que isso não seja legal por causa da questão do testemunho, como o pastor falou, mas nada, absolutamente nada do que nós mesmos passamos com o nosso testemunho, com a nossa vida, ou que alguém possa vir a falar ou fazer conosco, muda a nossa posição. Porque tudo já é nosso. Ele já nos deu todas as coisas. Olha como ele vai crescendo exageradamente, Paulo, na argumentação. Seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. Concordando com Efésios 1:3, Romanos 8, 32 ou 22? É 32, você anotou aí? 32. Romanos 8, 17. Não, não é 17 não. É 8:32. Não nos dará graciosamente por todas as coisas. E 1 Coríntios 3:22. Ainda temos 2 Coríntios 4:15. 2 Coríntios 4:15, que diz: todas as coisas existem por amor de vós. Se você olhar um telescópio, direcioná-lo lá em direção à constelação Olho de Gato, tem essa, sabia? A constelação de Cassiopeia. Aí o Marcelo está lá olhando no telescópio aquela constelação fantástica. Trilhões de estrelas. Você existe por minha causa. Aquilo é meu. Sabe? É nosso. Aquilo é nosso. Aquilo só existe por nossa causa. Por causa de cada um de nós. Por causa da igreja. E a gente fica aí chorando. Perdi 25 centavos. É triste, né, velho? É triste. Infelizmente, a nossa condição, né? Como que a gente reclama? Um gravou, a mulher me xingou, eu não faço mais a rotina que eu gosto, né? Ele fica perdendo tempo, é porque Satanás quer que a gente fique entretecido, a gente fica distraído com isso, né? O pastor está pregando, falando, nossa, olha lá, está uma teia de engano, uma verdade que vai te salvar a semana, que vai salvar a sua vida, o Satanás te distrai. Nossa, esse cara já passou aquela está cada vez mais top. E o pastor falando, a vida de onde você é. Quando chegar lá em casa, vou ajeitar aquela gaveta. E a vida eterna rolando, e Satanás quer te distrair isso, porque ele sabe que a gente chega e arrebenta com o inferno dele. Ele quer que você fique preocupado. Da próxima vez que eu tingir o cabelo, eu vou com um pouco mais da tinta amarela misturada com a castanha, não é? Não é durante a pregação que você não fica, né, pensando nessas coisas? Porque depois você pergunta o versículo de novo. Ela ainda disfarça. Cadê aquele monte de branquinho que eu vi quinta-feira? Já tampou lá. Tinha um monte de raizinha branca quinta-feira, hoje não tem, não vi cabelo. Eu tô pensando no uniforme, você falou da gaveta, eu lembrei do uniforme desse, eu tô no uniforme lá. Mas pode avançar mais uns 10 minutos aí? Eu ainda vou continuar trazendo, porque a nossa condição hoje não precisa falar muita coisa. A gente já viu aqui versículos, eu já citei umas 2 semanas atrás, de coisas que Paulo detectou na igreja de Corinto, que faziam com que eles fossem irrepreensíveis, né? Tem contendas lá na casa da Cloé, 1 Coríntios 11, eu não pude falar com uma espirituosa como a carnais, alguns anos lembra que eu citei essas coisas? Alguns anos ensoberbecidos. Ou seja, até dentro da própria escritura, e a gente nem precisa ir lá, né? É só olhar para a gente mesmo, ou para o nosso redor, ou para a cristandade, nós vamos ver que a nossa condição, a nossa situação está muitas vezes longe daquilo que as escrituras declaram a nosso respeito, que é a nossa posição. Eu só citei algumas aqui, eu citei a filiação, citei a herança, citei o sacerdócio, citei a ousadia, estou citando agora as bênçãos, todas, e tem mais coisa para citar, é o pacotão da salvação, lembra? O pacotão da salvação é enorme.
Você nasce de novo, você herda tanta coisa que você não sabe o que você herdou. Você é dono do universo e não sabe. Então eu não vou nem me deter muito na questão da condição, é só que os irmãos tenham consciência. A nossa condição vai ter tropeço, vai ter aflição, todos nós erramos muitas coisas, mas isso nunca jamais vai mudar a nossa posição. Nunca jamais. E aí na semana que vem a gente continua olhando mais alguns itens da nossa herança, ok? Amém. Você quer saber o que mais que você ganhou? É bom, né? Vamos orar? Pai amado querido, muito obrigado pela obra completa de Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Salvador, nosso Senhor, que providenciou tudo isso que nós muitas vezes nem tomamos consciência que somos herdeiros, que temos, que somos, e muitas vezes nos comportamos como quem não tem e é tantas coisas que a tua palavra declara que nós temos e somos. Por isso te rogamos que pelo teu Espírito o Senhor nos faça crescer, amadurecer, e a cada dia, a cada hora, a cada momento, que a gente possa buscar estar dentro daquele padrão de qualidade de vida que o Senhor quer para cada um de nós, porque é isso que faz diferença e traz impacto. E é por isso que oramos pedindo o teu socorro, a tua direção em nome de Jesus. Amém.